Gente, está no ar. Muitíssimo boa tarde para você. E olha, no programa de hoje nós temos uma história de superação. Vou contar para vocês. Ele venceu todos os desafios, mesmo quando a vida lhe ofereceu condições nada favoráveis, viu? Daí, de morador de rua, ele se tornou autor de livro e eu amo muito poder contar aqui para vocês histórias de superação como a de Léo Mota, que pode vir para cá. Seja bem-vindo, Léo. Que coisa boa te receber. Que história bonita, emocionante. E eu fico feliz porque eu sei que através da sua história, hoje, nós vamos tocar muitas vidas. É verdade. A alma de muita gente. E quando a gente consegue chegar no coração de alguém, já é um grande feito. Sem dúvida. É uma satisfação total, né, poder estar aqui, né, e aí transmitir essa mensagem. Senta com a gente, por favor, Léo. Mais uma vez, bem-vindo. Agora é o seguinte, antes de começar esse bate-papo, nós vamos conhecer um pouco mais da história do Léo. Vamos ver? Ele foi criado em Cordovil, zona norte do Rio de Janeiro. Teve uma infância de grandes desafios. Mas o menino Léo Mota tinha um sonho: se tornar jogador de futebol. Chegou perto, mas as drogas não deixaram que ele seguisse em frente. Na adolescência, já era dependente químico. Quando adulto, conheceu o crack, ficou desempregado e passou a viver nas ruas. Em uma ação social no bairro da Lapa, a luz no fim do túnel apareceu, ao ouvir falar de uma ação social que atende as pessoas em situação de vulnerabilidade, as acolhendo e as ressocializando. Léo não pensou duas vezes, encarou como seu último recurso. Recebeu acompanhamento psicológico e, depois de um tempo, voltou às ruas, desta vez para trabalhar. Através de uma amiga, contou sua história nas redes sociais. A página A Vida Depois das Marquises foi um verdadeiro sucesso, tanto que virou livro. Quem vê Léo Mota hoje, pai de 4 filhos, casado e livre das drogas, garoto propaganda de lojas de roupas, não faz ideia de quem ele foi no passado. Mas isso ele não esconde em seu livro, suas palestras e em um documentário lançado recentemente. Léo é inspiração, é exemplo para outras pessoas e tem orgulho de ser quem é. Ô, Léo, a vida além das marquises? Sem dúvidas. Né, as minhas obras literárias, o documentário hoje são para mostrar, né, que não é fácil, nem é difícil, mas é possível. Né, eu abri mão das minhas intimidades, do meu segredo, para transformar nessas obras, para mostrar o poder, né, de uma segunda chance, o poder de uma superação e a estrada da volta por cima, que ela é aberta para todos. Eu tô vendo seus olhinhos aí mareados, olhar, né, e ouvir assim a sua história e saber que hoje você, né, é recuperado, você recomeçou. É um exemplo para tanta gente. Eu quero que você conte também, Léo, para a gente um pouquinho da sua infância. Como era a relação com seus pais? Como é que foi tudo isso? Então, a minha infância, eu fui criado por uma família, a minha avó, desde os 6 meses de idade. Né? Já nasci com pneumonia, com diversos problemas. E na época, a minha mãe, né, tinha um problema com o alcoolismo, e ali ela deixou que eu fosse criado por essa família. Foi uma criança com um menino pobre, de comunidade, tinha de tudo. Entre isso também muito amor. Era a única criança ali daquela família. E foi um momento aqui que eu guardo na memória com muito carinho, né, e com muita saudade. Né, mas até que eu chego nos 14 anos e eu perco essa mulher que me criou. A avó. A minha avó. Né, com tanto carinho, com tanto amor, né, e a vida dá uma guinada, mas não para melhor, né? Eu conheço um outro lado da vida. Ou seja, aos 14 você perdeu a sua base,
a sua estrutura. Exato. E daí em diante foi quando começou essa sua história com as ruas? Então, eu fui morar numa comunidade, onde lá fez totalmente a mudança no meu ciclo de amizades, né? Teve a rotina da escola, que eu tive que mudar também. E ali eu tive uma liberdade que antes era bem vigiada, né? Porque eu tinha uma avó muito zelosa. Era de costume, no final da tarde, ela estar numa janela gritando meu nome e me chamando para entrar. Eu perdi essa vigilância e fui acabando conhecendo, né, as drogas. Eu conheci as drogas aos 14 anos, era um horário do recreio na escola a qual eu estudava e falaram que era bom. Eu acabei ali acreditando. Né? Eram jovens da mesma faixa etária que eu. Até então não tinha ninguém para falar que não era, né? Eu acabei mergulhando ali por curiosidade. Né? E ali tomou conta por toda a minha adolescência, até eu chegar na maioridade e aconteceu uma tragédia na minha vida. Né? Uma das maiores fatalidades. Eu vou te pedir para contar sobre essa fatalidade daqui a pouco. Mas o que eu sei também da sua história é que, além dessa voz zelosa que você teve, que a gente vê a sua emoção ao falar, porque o amor é eterno, para sempre você vai ter essa gratidão por ela. E que bonito, né? Porque quando o homem é grato, já mostra o caráter dele, não é, gente? Agora, eu quero saber o seguinte, Léo, eu soube também que você tinha um sonho de ser jogador de futebol. Exatamente. O sonho ele foi interrompido justamente quando eu inicio, né, o meu uso de drogas. E ali eu fui perdendo os vínculos, né, os vínculos sociais, os vínculos no esporte, os vínculos até mesmo no ensino. Foi se rompendo muita coisa a partir do momento que eu me iniciei ali nas drogas, né? Mas foi um momento fantástico. O meu de futebol ali, né, era um sonho de todo menino de comunidade. Enganada ao ver quem está ali como ameaça. Não se engane, não se permita. Homens e mulheres que ali estão podem mudar de vida. Dentro do peito, um coração. E em cada rosto, uma história, que a qualquer momento pode tomar outra trajetória. Eu esmolava, pedia e ao mesmo tempo sonhava. Uma vida melhor, um mundo melhor. A vida mudou, a página virou. E o homem que ali deitava virou escritor. Léo Mota, ex-morador de rua, a vida depois das marquises. É isso aí, gente. Estamos de volta. E hoje com o escritor Léo Mota, que um dia, lá atrás, ele foi morador de rua. Ele morou nas ruas. Um dia, lá atrás, com certeza, ele sentiu o desprezo de muitas pessoas ao olharem, ou às vezes nem olham, passam como se a pessoa fosse invisível, como se ali não existisse um coração, como se ali não existisse uma história, como se ali não existisse um ser humano. Só que ele superou tudo isso, inclusive as drogas, o álcool, e ele está aqui no programa de hoje para mostrar que existe sim e há vida depois das marquises. Léo, eu fico de verdade tão emocionada. Outro dia eu desembarquei no Santos Dumont e até chegar, o meu esposo foi me buscar, enfim, ele demorou um pouquinho. Eu fiquei conversando com um rapaz que mora ali no aeroporto. E ele me contou que separou da esposa e que parece que nessa história ele ficou sem ter onde morar e estava morando ali. Mateuzinho, e vendendo bala, chocolate e tal. Professor de história, com uma família, filho, uma história sofrida. Imagina você. Daí as pessoas vão passando e vão julgando sem entender o que muitas vezes aconteceu na vida daquela pessoa. Agora, na sua história, com essa superação, essa virada, né? Você escreveu o livro. Sim. 2, aliás, Na verdade. para contar para as pessoas, né? Para que as pessoas entendam que muitas vezes, quando você chega lá no fundo do poço, ainda tem saída, sim. Sim, é verdade. Até se chegar na situação que eu cheguei, há um longo caminho, né?
Tem um texto no meu livro que eu relato a minha chegada na rua, que eu deixo bem claro que eu não nasci ali e não cresci ali. Né? E quando eu chego ali, eu chego através de uma ferida profunda. Né? Iniciei nas drogas aos 14 anos. Aos 21, eu perco um filho. 5 meses de vida, o meu filho foi assassinado pela mãe. Ela me liga. Você está falando da tragédia que você citou no primeiro bloco. Primeiro bloco. Ela me liga e diz que se a gente não voltasse, ela faria uma loucura. Né? E realmente ela fez essa loucura. Eu que já era um jovem que tinha predisposição ao uso de drogas, na comunidade a qual vivia não tínhamos psicólogos e nem muitos ombros amigos a chorar, mas tinha um ponto de venda de drogas. Foi onde eu acabo mergulhando ainda mais. E se instala a dependência química, né, na minha vida, e vou passando todo esse caminho até chegar ao ponto de ir morar nas ruas. Né, da meu início até o ponto de chegar nas ruas, foi uma trajetória de 20 anos. 20 anos, Léo. Contado aí nos livros. Contados nos livros e documentário. E documentário. Né? Eu chego nas ruas aos 35, iniciei nos 14, e aos 35 eu tive uma overdose, né, em frente à minha mãe. Já fazia ali 20 anos de uso de drogas. Foi quando eu decidi não fazer mais a minha mãe sofrer e vou morar nas ruas do Rio. Então o livro ele vem para mostrar que todos, para chegar ali, teve uma trajetória. Teve por trás uma história. Né? E se chega ali, né? Estando ali eu senti o pior, né? Porque eu chego na rua com uma ferida profunda no coração. A perca de um filho de 5 meses de vida, aquilo deixou um profundo no meu coração, uma ferida profunda. E a rua, ela fere a minha alma quando eu chego ali. O pior das ruas é você não ser chamado pelo nome. Ali eu fui chamado de tudo, menos pelo nome. O lado direito, ninguém, do lado esquerdo, o nada. Que história é essa que você uma vez estava com muita sede, pediu água e um garçom te deu água com sal? O maior desafio nas ruas é porque você depende muito do próximo e nem sempre o próximo está disposto a estender a mão. E a gente está falando de Rio de Janeiro, de sensação térmica 45 graus. Eu não vejo muito acesso à água, né? E nesse dia eu tinha catado lata o dia inteiro. Meu chinelo arrebentou e a sede me fez companhia. Você trabalhou o dia inteiro, não é, Léo? Exatamente, né? Os catadores recicláveis são trabalhadores que fazem muito bem a uma cidade, né? Quantas detritos que a gente muitas das vezes evita de chegar, né, aos nossos rios, aos nossos mares ali. E aquele dia eu com muita sede, desesperadamente entro dentro de um restaurante, a pessoa levanta de uma cadeira e me arrasta. O que mais me feriu naquele momento foi as pessoas que estavam ali se alimentando, levantar e me olhar como se eu tivesse cometido algum crime. Quando ele me arrasta e pergunta: o que você veio fazer aqui, doidão? Eu só queria água, senhor. Ele sorriu e fala: é água que você quer, eu vou te dar, não saia daí. Ele não demorou-se muito, voltou, era um copo grande, descartável, com bastante gelo, e me deu. Eu sorri, agradeci a ele. Pus na boca imediatamente, pus para fora. Além de água e gelo, aquele copo ali também tinha sal. Eu viro para aquele homem e falo: por que você faz isso comigo? E ele fala: porque a próxima vez que você entrar aqui, vai ser pior. Então, isso e outras coisas mais que pessoas estão passando do lado de fora do nosso portão, pura e simplesmente por não ter o endereço para voltar. Eu não entrei ali para ofender, eu não entrei para furtar, eu só entrei para pedir, porque eu fui levado pela sede. A sede e a fome são algo que te fere muito em situação de rua, porque você que está na posição de pedir é uma posição de muita humilhação. Sim. Né? Sim. Eu entrei uma vez em Copacabana na padaria, pedi uma senhora para me pagar um pão, ela só virou e cuspiu no meu rosto. Então a rua ela fere, maltrata, castiga, e eu saio de lá com desejo
tão grande, sabe, Matheus? Tão intenso de mostrar que quem está ali, independente de tudo, é o filho de alguém. Tem que ser respeitado, sabe? Por isso que hoje eu dedico a minha vida. Eu abri mão da minha intimidade. Tem coisas que eu escrevi aqui que a minha mãe e meus filhos só sabem porque leram o livro. Porque quando a gente conta a história de alguém é muito mais fácil. Mas eu falar da história de vida do Léo Mota é bem complicado. Você e falar sabe, que eu Léo, tive que olhar uma lixeira com esperança de ter algo dentro para se alimentar. comer. É muito duro você ter que escrever isso da sua vida, sabe? E você ter que relatar que eu achei uma sacola com alguns salgados ainda mofados e aquela ali foi a minha única refeição do dia. É dolorido você ter que escrever isso de você, sabe? O Léo, mas hoje, assim, você é um campeão na vida, né? Você, como tanta gente com história tão dolorida, mas hoje você, além de escritor, de dividir essa sua história inspiradora com tantas pessoas que eu tenho certeza que, como eu, estão emocionadas do outro lado. Você recebeu uma medalha, né? Merecidamente, não é, Mateuzinho? Porque você viveu na pele o que tantos vivem. Sim. E você falando, meu amor, eu lembrei o tempo inteiro dele. Do homem mais lindo, mais amoroso, mais incrível que existiu nessa terra e que fizeram a mesma coisa com ele. Né? Massacraram, humilharam, deram água com vinagre. Quando a história narra o que Jesus passou, e por isso que ele diz, né, que você, ao olhar o próximo como a ti mesmo, você está me olhando, e muita gente não entendeu isso. Às vezes as pessoas vão à igreja, seja qual for o local que elas vão, ou meditam, ou vão buscar a natureza, enfim, tal, para encontrar o seu, né, seja a forma que elas enxerguem algo superior, e daí passa por alguém e faz isso aí, né? Tem algumas pessoas que são assim, já outras, graças a Deus, são extremamente caridosas e olham o próximo e se compadecem e ajudam, né? Verdade. Fala da medalha pra gente. A medalha Abramil, ela é uma medalha, né, concedida a pessoas que se destacam e fazem um bem para o seu país. No meu caso, eu reinseri a população em situação de rua no cenário literário nacional. Os meus livros é o único que você encontra numa livraria que aqui embaixo vem ex-morador de rua, sabe? Foi muito pensada essa decisão, porque eu falei, eu vou escrever um livro. Um estudante de escola pública, um homem preto, morador de comunidade. Distante, né, para você. Onde eu nasci e cresci, só tem eu de escritor, que venha mais, sabe? E aqui eu ponho ex-morador de rua, porque eu escutei uma frase antes de pensar nessa capa, que eu era uma flor que nasceu de um lixão. Eu falei, mas para sempre vou carregar um espinho. Eu faço questão de mostrar. Porque uma mão que esmolava, que do lixo se alimentava, é a mão que escreveu essa obra. Então recebi... Que coisa linda, cara. Eu recebi uma medalha pelo feito desse. Muito me emocionou, porque... Posso ver, Léo? Deixa eu ver seus livros. Esse é o segundo. Porque eu recebi ali no Forte de Copacabana, e quando eu entrava de mãos dadas ali com a minha esposa, eu ajeitei a gravata e lembrava de quantas vezes eu passei ali em frente ao Forte de Copacabana com um saco de lata nas costas. E naquele dia eu estava indo para ser condecorado com uma medalha, sabe? Exatamente. Não é fácil, não é difícil, é possível. Eu fui resgatado por um amor. Poucas as mãos se estenderam ali na calçada, mas as poucas se importaram, porque antes de perguntar o meu nome, me deram um abraço. Então... Olha, nós vamos para o intervalo agora com a força, né? A força e a história desse homem, desse campeão que está aqui com a gente hoje, o Léo Mota, viu? Aplausos para o Léo, a gente volta já.